Olha só, já pararam para pensar nisso? A gente tem uma coleção de 66 livros, escritos, sei lá, ao longo de 1.500 anos, por dezenas de autores diferentes. Como é que isso tudo pode contar uma única história? Pois é, hoje a gente vai desvendar a ferramenta que ajuda a encontrar essa resposta. E o nome dela é Teologia Sistemática. Vamos pensar na Bíblia por um instante, né? Não é um livro só, é uma coleção, uma biblioteca imensa, na verdade. Tem Gênesis, Salmos, as cartas de Paulo, Apocalipse, cada um tem seu estilo, seu contexto, sua época. Então a grande pergunta é: como é que a gente encontra um fio condutor, sabe? Uma mensagem que una tudo isso no meio de tanta diversidade? Pois é justamente para isso que serve a teologia sistemática. Ela funciona assim, como se fosse um mapa, sabe? Uma ferramenta que ajuda a gente a navegar por essa biblioteca toda e, finalmente, enxergar o quadro completo. Bom, para começar, vamos entender qual é o problema central que essa disciplina tenta resolver. É o que a gente pode chamar de desafio da coerência. Então, tá, mas o que é isso exatamente? De um jeito bem simples, teologia sistemática é um método de organizar tudo o que a Bíblia ensina sobre os principais temas da fé. Pensa só, em vez de ler de Gênesis a Apocalipse na ordem, o processo aqui é o contrário. A gente escolhe um tema, por exemplo, graça, e vai investigar o que a Bíblia inteira tem a dizer sobre isso. E que tópicos são esses, né? Basicamente, são as perguntas mais importantes, tipo, o que a Bíblia como um todo ensina sobre quem é Deus? O que ela fala sobre o ser humano? Como é que funciona a salvação? E como se deve viver a vida cristã? A teologia sistemática tenta construir uma resposta completa que junte tudo para cada uma dessas perguntas. Mas, um ponto super importante aqui. O objetivo dessa ferramenta é organizar, não é criar nada novo. E aqui está a diferença fundamental. A teologia sistemática organiza o que já foi revelado nas Escrituras. Ela não inventa doutrina nova. Pensa num curador de museu. Ele não pinta os quadros, certo? Ele pega as obras já existentes e organiza de um jeito que faça sentido, que conte uma história para quem está visitando. A matéria-prima é o texto bíblico. Sempre. Ok, legal. Mas como é que isso funciona na prática, então? O processo todo se resume em juntar e explicar? É quase um trabalho de detetive, em 3 passos. Primeiro passo, juntar. Ou seja, reunir todas as passagens que falam sobre um mesmo assunto. A graça, por exemplo. Pega tudo, do Antigo ao Novo Testamento. Segundo, organizar. Colocar tudo isso numa ordem que faça sentido, ver como uma passagem conversa com a outra. E por último, explicar. Com todo esse material na mão, aí sim formular uma declaração clara, coerente, que resuma o que a Bíblia inteira ensina sobre aquele tema. Mas no final das contas, para que todo esse trabalho? Qual é o grande objetivo disso tudo? Bom, o resultado é descobrir a grande história que está por trás de tudo isso. Isso nos leva à ideia central que move todo esse estudo. A Bíblia não é um livro bagunçado. Ela conta uma história coerente. Essa é a premissa, o ponto de partida. A convicção de que, mesmo com toda a complexidade, com tantos autores diferentes, as Escrituras contam uma única e grande história. E é aí que entra a grande sacada da teologia sistemática. Ela é a ferramenta que permite que a gente dê um passo para trás e consiga enxergar a floresta inteira, e não só uma árvore de cada vez. Ajuda a gente a ligar os pontos, sabe? A perceber como cada pedacinho da Bíblia se encaixa nessa história maior, unificada. Para a gente fechar, então, vamos só recapitular os pontos mais importantes. Resumindo, então, primeiro ponto é uma ferramenta para organizar os ensinamentos da Bíblia. Simples assim. Segundo, ela não cria ideia nova, só explica o que já está lá. E terceiro, o grande objetivo é revelar essa história única e coerente das Escrituras. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Esse método ajuda a encontrar uma narrativa única numa biblioteca de textos, certo? Agora, levando isso para a vida, em que outras áreas, sei lá, na carreira, nos estudos, até na nossa própria história pessoal, um olhar assim mais sistemático poderia ajudar a gente a enxergar uma história coerente por trás de um monte de eventos que parecem soltos, desconectados? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia e até a próxima!